Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 25. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, é fácil, vá lá, se inscreva e toque no sino para que você possa receber novos vídeos. E se gostar do vídeo, dê um like, porque sendo assim muitas pessoas receberão os vídeos, ok? No estudo anterior, nós finalizamos com o apóstolo Paulo, foi mantido preso, e o governador Félix, o procurador, ele retornou para Roma e deixou o apóstolo Paulo lá preso, sem ainda ter sido julgado. Então, ficou esses 2 anos, sendo que foi substituído pelo procurador-governador Pórcio Festo. E aqui a gente vai ver no capítulo 25 que vai acontecer mais ou menos parecido com o que aconteceu no estudo anterior. Só que agora é um novo governador, um novo procurador. E aqui os judeus vão tentar tramar mais uma vez, levantando testemunhas falsas, tentando com mentiras, com coisas demoníacas, tentar fazer com que Paulo pudesse ser condenado à morte. E a gente vai ver aqui no capítulo 25 que mais uma vez a soberania de Deus, que todos nós sabemos que Deus é soberano, vai agir aqui na vida de Paulo e assim age na vida de todos aqueles que estão nesse mundo e que procuram a verdade, a palavra de Deus, pessoas que são injustiçadas, mas Deus está presente. Deus, Ele é soberano, Ele sabe de tudo. Vamos iniciar então o estudo. Versículo 1. Festo chegou à província e depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os mais eminentes líderes judeus compareceram diante dele e apresentaram-lhe as acusações contra Paulo. Então, rogaram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, em detrimento do direito de Paulo, pois estavam tramando matá-lo na estrada. Todavia, Festo respondeu: Paulo está detido em Cesareia, e eu mesmo brevemente partirei para lá. Enviem comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali os vossos protestos contra esse homem, se de fato ele cometeu algum crime. Havendo passado entre eles cerca de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal e mandou que Paulo fosse trazido diante dele. Aqui, meus irmãos, a gente vai ver uma coisa interessante aqui. Vai repetir o que aconteceu no capítulo anterior. O governador Festo, ele acabara de chegar na província da Judéia, mais precisamente na capital administrativa da Judéia, que era Cesareia. Pertencia também à Judéia, a cidade de Jerusalém, que era a cidade religiosa, era a cidade política, central política judaica daqueles dias. Então o Festo, quando ele chegou em Cesareia, ele passou 3 dias, ele já se dirigiu para Jerusalém, para ver a situação dos judeus lá em Jerusalém, para conversar com os líderes religiosos lá dos judeus, propriamente dito, o Sinédrio. E ali, os líderes religiosos, mais uma vez, como havia feito com o antigo governador procurador Félix, agora falam para o governador Festo: olha, nós queremos que tu tragas o apóstolo Paulo para ser julgado por nós. Mas o governador fala para os líderes de Jerusalém: eu vou subir para Cesareia daqui a alguns dias
E vocês se reúnam, coloquem alguns líderes para subir até Cesareia e lá vamos fazer o julgamento correto. E ele sabia, o Félix e também os judeus, que o apóstolo Paulo era um cidadão romano de nascimento, mesmo sendo judeu. Então, os romanos eles teriam que ter um julgamento com base na lei romana. E então Paulo aqui vai ser beneficiado por causa do seu nascimento. Mas aqui a gente vai ver que eles estão tramando de todas as maneiras fazer com que Paulo seja levado até Jerusalém e no meio do caminho eles armem ciladas, como aconteceu com o governador Félix, que eles tramaram, fizeram voto para que pudessem preparar e matar Paulo na estrada. Por isso que Paulo estava em Cesareia. A gente observa muito nos dias de hoje que muitas pessoas que estão nas trevas, que não estão na luz, porque quem está na luz está em Cristo Jesus, é um discípulo de Jesus Cristo, e quem está nas trevas segue ao seu líder espiritual, que é Satanás, e seus seguidores. Aqui a gente vê que o ódio, a raiva, a mentira prevalece no coração, nos corações desses homens ditos religiosos. E não é diferente nos dias de hoje. Muitos seguidores de Cristo passam por esse sofrimento. Jesus já dizia: eu não vim aqui para trazer a paz, mas sim a espada. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer com isso que por causa do nome de Jesus iria haver problemas familiares, porque uns iam seguir a Cristo e outros não. É Satanás ele é o que governa esse mundo no lado espiritual. Ele está aqui para enganar. Ele não a verdade dele é o pai da mentira. Ele traz contendas. Tudo que for de mentiras, de maldade nesse mundo, tem do lado espiritual seguido por Satanás. Ele é que coordena essas ações. Mas Deus protege os seus filhos, protege os cristãos. E aqui a gente vê o que acontece na vida do apóstolo Paulo, como acontece nos dias de hoje, a perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo. Continuando, versículo 6. Havendo passado entre eles, versículo 7. Assim que Paulo apareceu, os líderes judeus que haviam chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, lançando sobre ele um grande número de ofensas e graves acusações, sobre as quais não tinham provas. Então, Paulo tomou a palavra em sua defesa. Olha o que Paulo falou: em verdade, não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, ou tampouco contra César. Porém, Festo, desejando ser agradável aos judeus, inquiriu a Paulo: desejas tu subir a Jerusalém para ali ser julgado por mim a respeito dessas acusações? Replicou o apóstolo Paulo: eis que estou diante do tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Contudo, se fiz qualquer mal ou pratiquei algum crime que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas se não são verdadeiras as acusações que me afrontam esses homens, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Portanto, apelo a César. Assim, depois de haver consultado seus conselheiros, o governador Festo determinou: apelaste para César irás. Olha só, uma coisa muito interessante aqui é que quando o governador
Festo sai de Jerusalém, chega a Cesareia, alguns dias depois, ou mais precisamente no outro dia, chegou em Cesareia hoje, no outro dia ele foi ao tribunal e mandou que trouxessem o apóstolo Paulo para ser ouvido. E ali os acusadores de Paulo, os líderes de Jerusalém, vieram com a mesma conversa, dizendo que o Paulo tinha feito isso, tinha feito aquilo, tinha desrespeitado a lei dos judeus, tinha levado uma pessoa que não era judeu ao templo e outras coisas mais. E também a respeito da ressurreição dos mortos, que eles não queriam saber. E acusaram Paulo que estava deixando de cumprir a lei judaica. É o contrário. Paulo vai se defender, vai dizer, olha, eu nunca deixei de cumprir a lei dos judeus, a lei de Moisés, até porque o apóstolo Paulo era judeu. E ele continua dizendo, essas acusações, não tem ninguém aqui para provar. Cadê os meus acusadores? Não tem ninguém. É quando o governador Festo, ele chega para Paulo e diz, ei Paulo, você quer ser julgado pelos judeus? Você quer ir para Jerusalém? E é quando Paulo diz, não, eu quero ser julgado pelo tribunal romano, até porque eu sou cidadão romano, e se eu for ser julgado pelos judeus, eles vão ser parciais, eles vão tentar condenar Paulo à morte, porque ali é o sistema religioso deles. E o Paulo, ele estava levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo não estava preocupado com a questão de deixar de cumprir a lei, porque ele nunca deixou de cumprir a lei de Moisés. E ele nunca tinha levado uma pessoa até o templo, como eles acusavam. Paulo apenas se encontrou com um não-judeu na cidade, mas ao templo não. Mas aí a gente observa que o acusador, que a Bíblia fala que o acusador é Satanás, o acusador ele vai tentar acusar você de algo. Ele vai trazer pessoas para trazer a mentira. E aqui eles tentaram acusar Paulo de que ele estava fazendo alguma coisa de errado, e era tudo falso testemunho, testemunhas falsas. Era aqui uma coisa para tentar desmoralizar o Paulo, para tentar incriminar o Paulo, e nada disso tinha fundamento, até porque não existia provas. A gente aqui nos nossos dias, a gente continua tendo problemas nas nossas vidas, até porque Jesus disse, olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus disse para nós, há 2000 anos atrás, na Escritura, que o cristão ele vai sofrer perseguição, até porque agora você é um seguidor de Jesus Cristo, você vai procurar andar de acordo com a sua palavra, de acordo em obediência aos seus ensinamentos. Então o cristão nesse mundo ele vai sofrer, ele vai ser taxado de pessoa retrógrada, vai ser taxado como uma pessoa fora do contexto do mundo, até porque Jesus Cristo ele veio instalar o reino espiritual aqui na terra. O reino espiritual iniciado por Jesus Cristo é toda a sua igreja, é todo o seu povo. São aqueles que se arrependem dos seus pecados e entregam a vida para ser guiada por Jesus, confessam Jesus Cristo como Messias, e aí o Espírito Santo de Deus vai entrar na sua vida e você vai ter um novo nascimento. Você será convertido para a glória de Deus Pai e você vai pertencer ao reino de Deus espiritual aqui na terra e vai conviver nesse mundo. O mundo é dominado pelo diabo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. E o maligno ele vai querer sempre trazer as coisas más para os corações dos seres humanos. E nele não há verdade. Ele vai enganar, ele vai tentar trazer
um prazer provisório para enganar você, para que você não vá à procura, não permita a entrada de Jesus Cristo na sua vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele não se preocupava com a questão da morte, porque ele disse, olha, se vocês quiserem ver ou observar em mim algum crime, se eu tiver cometido algum crime, não tem problema, posso ir à morte, para mim não tem problema nenhum, mas também se não tiver, eu quero ter um julgamento correto, um julgamento imparcial. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala que ele não está preocupado com a morte, porque ele não veio confrontar o Império Romano naquela época, ele não veio confrontar as leis de César, até porque o apóstolo Paulo, ele nas suas cartas, ele fala que nós, como cidadãos de Cristo aqui na terra, nós temos que orar pelos nossos governantes, nós temos que orar pelos aqueles que coordenam o governo aqui nesse mundo, porque a palavra de Deus diz que todo governante, toda pessoa que cuida das leis nesse mundo, elas estão no poder por causa da permissão de Deus. Às vezes para disciplinar um povo, às vezes para tentar mostrar o seu poder aqui na terra. E o apóstolo Paulo, no reino espiritual aqui na terra, ele orava pelos governantes. O apóstolo Paulo, ele não tinha problemas com as pessoas que eram contra a sua palavra, a palavra de Cristo, mas ele era um homem que vivia de oração. E assim nós, como cristãos, nós seremos perseguidos. Muitas pessoas levantarão falsas acusações contra nós, porque o acusador, o inimigo, Satanás, ele não quer a verdade, ele quer que a gente saia da luz para ir para as trevas. Mas Jesus Cristo diz, eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Em Cristo Jesus é o único que nos leva à salvação. É nele que a gente encontra a paz que necessitamos, porque Jesus, a paz que vem de Jesus excede todo o entendimento. Portanto, aqui a gente vê que o apóstolo Paulo não tinha medo da morte e pediu para ser julgado por Roma. Até porque o Espírito Santo de Deus, Cristo ressuscitado, sempre aparecia para o apóstolo Paulo, fortalecendo ele espiritualmente para que ele vencesse o dia mau. Então, ele sabia que a morte não era nada para ele, porque o mais importante era a vida eterna. Ele está na presença de Jesus a vida toda, eternamente. E assim somos nós. Nós temos que estar firmes na palavra de Deus. Nós não devemos se preocupar com o dia mau, com as angústias, com as tempestades que acontecem diariamente nas nossas vidas. Nós temos que nos fortalecer na palavra de Deus, em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus faz com que nós sejamos pessoas fortalecidas pelo Espírito Santo de Deus para viver nesse mundo cheio de problemas. Mas nós temos a garantia de que ao sair desse mundo teremos vida eterna com Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, agora, no próximo capítulo, a gente vai ver que ele vai ser julgado pelo Império Romano. Ele vai para Roma, o Espírito Santo de Deus está com ele. Ele tem que propagar o Evangelho a todas as nações. E faltava Roma. E Deus está com ele. Portanto, temos a esperança na vida eterna e em Cristo Jesus, que é o único que é o que nos dá a vida eterna. Porque Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida. Ele levou todos os nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida com Ele. Jesus é vida e nos dá a vida eterna. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, ó Pai. Sabemos que nós, como cristãos nesse mundo, passaremos por provações, teremos sofrimentos, ó Pai. Mas, como Tu diz, que a gente deve ter um bom ânimo, porque nós venceremos estando com Jesus Cristo. Sabemos que as tribulações, os momentos de dificuldades nas nossas vidas irão acontecer, pois estamos num mundo perdido, um mundo que não é teu, mas que está contaminado pelo pecado original.
Mas, Senhor, nós cremos na Tua palavra, cremos que Tu está conosco até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos que muitas das pessoas que ainda não te conhecem, que eles possam vir a ter um encontro contigo, Pai, pois Tu é vivo e transforma os corações daqueles que o procuram. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.